Beleza? Tudo tranquilo? Olha só, como promessa é dívida, eu tô aí trazendo o videozinho então que eu falei que ia trazer. Não pretendo me alongar muito, pretendo no máximo uns 10 minutos de vídeo aí, só para dar uma retomada e falar um pouco sobre o tema, que é a prova do Enem. Então, gurizada, a ideia do vídeo é trazer isso sobre a prova do Enem, algumas dicas para vocês. Não vai ser um vídeo muito bom, tô fazendo no celular mesmo, nada muito complexo. Eu até tinha um material, só que eu não tenho certeza, na verdade, se eu tenho. Só que eu acho que tá no meu computador lá na URGS, e como tá chovendo, e eu não vou conseguir chegar lá. E se eu fosse esperar para chegar lá, eu acabaria mandando vídeo para vocês muito tarde. Mas depois da tarde, eu acho que eu dou uma passada lá e mando para vocês. Mas enfim. Sobre a prova do Enem, o que é importante saber? O mais básico vocês já sabem, eu acredito que todo mundo já sabe. Ela é dividida por áreas. E amanhã vocês vão encarar ciências da natureza e matemática. Nas ciências da natureza vocês vão ter biologia, química e física. Cada uma dessas disciplinas vão ter 14 questões específicas sobre cada uma delas. E no total, na prova de ciências da natureza, vocês vão ter 45. Só que se tu multiplicar isso aí por 3, tu vai ver que vai faltando 3 questões, vai dar 32. 3 vezes 4, 12 e tal, vai dar 32. Vai faltar 3 questões. Onde é que entram essas outras 3 questões? Cara, é o seguinte, eles sempre têm buscado, e cada vez eles têm conseguido mais, buscar uma interdisciplinariedade. Não sei escrever, foda-se. Interdisciplinariedade. Os caras, eles têm buscado uma interdisciplinariedade na prova. Ou seja, essas outras 3 questões, elas vão ser questões que vão misturar os assuntos. Vão misturar química com física, ou física com biologia, ou química com biologia. Vai ser uma questão que vai misturar as coisas, tá? Bem, a pergunta central, então, deve ser... Tá, beleza, até aí, tranquilo, acho que isso aí quase todo mundo já sabe, mas... Qual o conteúdo mais cai no Enem? Qual o conteúdo mais cai nessa prova? É importante ter em mente que os caras que elaboram essa prova, eles não estão só preocupados então com essa interdisciplinaridade que faz parte dos planos lá, dos documentos legais que tem que ter, mas eles também estão preocupados, principalmente na parte de física, em tornar essa prova contextualizada. E muitas vezes eles fazem isso a todo custo. Tanto que se vocês olharem a prova do Enem anterior, tem umas questões bem bizarras. Mas enfim, a ideia deles é a contextualização, trazer o conteúdo para alguma coisa prática, alguma coisa do cotidiano. Então eles vão pegar conteúdos mais palpáveis para fazer isso, conteúdos que se encaixem mais no dia a dia. Tipo, movimento, por exemplo. Porque em tese, qualquer pessoa tem uma noção sobre movimento, não precisa ter feito física para ter uma ideia sobre como funciona o movimento. A grande questão que está por trás dos documentos que regem a disciplina de física é que justamente ela está extremamente presente no cotidiano, todos os fenômenos eles estão presentes no cotidiano, porém as explicações que as pessoas dão não são explicações que são cientificamente aceitas. Então por isso eles sempre vão confrontar vocês nas questões teóricas com explicações que normalmente as pessoas dão no cotidiano para responder aquilo. Só que na verdade teria que saber um pouco do conceito que está por trás para responder aquilo corretamente, entende? Então tá, uma das questões que aparece bastante é movimento. Cara, e aí entra uma outro tipo de questão que aparece também, as ganha, mas infelizmente a gente não conseguiu ver. Teve a greve logo que a gente ia começar, nesses 2 meses a gente ia se focar bastante nisso, que é a questão dos circuitos elétricos. Circuitos elétricos é uma coisa que aparece bastante, já que tem circuitos elétricos na casa de vocês, os celulares de vocês têm circuitos, em todos os lugares tem circuitos elétricos, então isso é uma questão que certamente vai aparecer no Enem, uma questão de circuitos elétricos, pelo menos uma, no mínimo, normalmente são 2, 3.
Eles gostam bastante disso, que é uma coisa que infelizmente a gente não conseguiu ver. A gente ficou vendo mais aquele negócio de carga elétrica, campo elétrico, mas meu conselho é esquece aquilo lá tudo, que aquilo não vai cair absolutamente nada. O Enem não vai perguntar sobre campo elétrico, para onde vai a partícula, aquilo lá é só para o vestibular da URGS. O Enem está preocupado com coisas mais práticas, que nem eu falei antes, tipo circuitos elétricos. Outra coisa que o Enem pode envolver é a questão de termodinâmica, que a gente viu no final do ano passado. Tipo, máquinas térmicas, eficiência de uma máquina térmica, coisas relacionadas à definição de calor, tá ligado? Porque normalmente as pessoas usam aquela ideia de, tipo, hoje tá frio e tá quente e tal, que é o que a gente fala no cotidiano, tá calor. Só que daí tu precisa lembrar daquelas definições que eu bati muito na tecla com vocês, de que calor é um processo de transferência de energia, temperatura é o grau de agitação das moléculas que fazem parte do corpo, então são conceitos diferentes, né? Então é importante saber isso bem, ter bem claro na cabeça de vocês essas ideias. E as perguntas elas vão gerar um pouco em torno disso, tipo, ano passado teve aquela do gelo na bandeja, ou perguntava exatamente o porquê que é errado falar que está calor numa outra prova da segunda aplicação. Enfim, ontem, inclusive, eu estava refazendo as provas com meus alunos do cursinho e tinha bastante questões relacionadas a isso. E elas eram relativamente tranquilas, se tu conseguisse fugir um pouco da ideia do senso comum de o que é temperatura. Mas, enfim, esses três conceitos aqui, eles ocupam basicamente 2/3 da prova. E o que é o outro 1/3 da prova? Ou seja, 5 questões, basicamente, da prova. Eles são sobre, vou até juntar aqui, são sobre ondas. Cara, ondas é uma coisa que aparece muito no Enem. Os caras gostam muito de ondas. Vocês podem pegar as provas dos outros anos. Acho que o único ano do Enem que não teve 5 questões de ondas foi a segunda aplicação do ano passado. Nos outros teve 3. Teve 3 só. Nos outros todos foram 5 questões sobre ondas. Então é muita coisa sobre ondas mesmo. Tem que se ligar nessa questão das ondas, é muito pertinente. Então eu vou trazer aqui um apanhado bem geralzão, bem rapidão sobre ondas. Vocês vão achar várias coisas na internet, na real. Se parar a chuva, eu vou ali na URGS, pego o meu PC e mando para vocês o material que eu tenho sobre ondas resumido. Mas tem que ter a ideia de que ondas é uma coisa bem importante para a prova do Enem, tá, gurizada? Tá, então, ondas. Antes de falar disso aqui, vamos ver a definição de uma onda, né? Antes de falar mais nada, o que é uma onda? A gente bateu também bastante nessa tecla no ano passado, que a onda, ela é uma perturbação no espaço que transporta energia. Não matéria. Tipo, por exemplo, falar em onda de energia é algo meio retórico, porque a onda é energia, a onda é o transporte de energia, é tipo uma fonte que está produzindo uma energia e está enviando para outro lugar, tipo micro-ondas. O micro-ondas está produzindo ondas de micro-ondas e essas ondas estão sendo emitidas para o teu alimento e vão fazer ele aquecer. Ou o sol, tá ligado? O sol tá lá longe, tá mandando ondas de energia e essas ondas estão chegando aqui para nós. Então a ideia de ondas é esse transporte de energia. Aqui tem um esqueminha, então, de uma onda, que vocês devem lembrar também do ano passado, que são o desenho, uma figura gráfica de como que é representada uma onda. Ela tem esses 4 pontos principais aí. Esses 4 pontos principais. Vamos ver. O A é a amplitude da onda. O P, esse Pzinho aí, ele é o pico ou crista. Tipo, lembrar do surfista. Tipo, bota ali um surfista surfando. É a crista da onda, tá ligado? É a parte mais alta. Então, isso aqui é o pico ou crista. Esse ponto mais baixo aqui, esse Dzinho, é de depressão. Depressão ou vale, a gente chama também, que é o ponto mais baixo.
Então é depressão ou vale. E o mais importante deles, esses todos eles não são tão relevantes, só para chamar a atenção que eles existem. O mais importante desses três é a amplitude. A amplitude vai aparecer mais, se vocês fizerem as questões, ela vai aparecer vinculada à questão da intensidade da onda. Quanto mais intensa a onda for, quer dizer que mais amplitude essa onda tem, tá? Mas o conceito mais importante de todos esses aqui é esse cara, esse Y de cabeça para baixo aqui. Quem lembra o nome dele? É o lambda. O velho lambda. E o lambda, ele representa o comprimento da onda. Tem uma última ideia, então, que é uma fórmula, que é a única fórmula que é importante vocês lembrarem da parte de ondas, vou escrever ela nesse espaço em branco aqui, que é a fórmula da velocidade de propagação da onda, que é essa fórmula aqui, ó. Cara, essa fórmula ela é bem pertinente, porque normalmente se tem alguma coisa que tem que fazer conta, tu vai ter que usar ela, entendeu? Porque ela vai relacionar a velocidade com que a onda se propaga, com que a onda se desloca, com que ela vai de um ponto até o outro, o comprimento de onda, que é nada mais nada menos do que essa parte aqui do gráfico, ou seja, o tamanho da onda. Se vocês verem aqui, ele vai de um pico até outro pico, ou seja, é a medida de um ponto até outro ponto que se repete, a medida da onda, por isso se chama comprimento da onda. E a frequência, que a gente não discutiu aqui, mas é aquela velha noção intuitiva de o que é mais frequente, né? Tipo, sei lá, não sei agora, tipo, o que é mais frequente, o Inter ganhar ou o Inter perder? Não sei, sei lá, péssimo exemplo, na verdade, mas enfim, pense em alguma coisa, a ideia de frequência é uma ideia bem intuitiva, tipo, o que mais acontece em um certo tempo é aquilo que é mais frequente, aquilo que menos acontece é aquilo que é menos frequente, né? Tá, então essa aqui é a fórmula mais pertinente, vocês provavelmente vão precisar dela para fazer a prova. Um outro esquema é esse aqui, do Ham-Lux-G. Não sei se vocês lembram, a gente chegou a ver isso ano passado também, já vou fechar o vídeo com isso aqui. É o espectro eletromagnético, né? Que tem as ondas que são mecânicas, as ondas que são eletromagnéticas, e existe um espectro eletromagnético, que são uma faixa de valores de frequência para aquelas ondas que são eletromagnéticas. Então tem esse esquema para te lembrar dessas ondas. Acho que eu não vou botar todas aqui, mas só para ter uma ideia, como é que se comporta? Quanto mais para baixo as ondas elas estão nesse esquema, maior é a frequência dessa onda. E agora, quanto mais para cima, tá? Maior é o comprimento dessa onda. Ou seja, aumenta no sentido da flecha. Então, para cá aumenta a frequência, para cá aumenta o comprimento de onda. E quando uma coisa aumenta, a outra diminui. Ou seja, se para cá está aumentando a frequência, o comprimento de onda está diminuindo. Se para cá está aumentando o comprimento de onda, a frequência está diminuindo. E uma última ideia que é importante a gente ter é que frequência é proporcional à energia da onda. Então, quanto mais frequência a onda tiver, mais energia ela vai ter. Ou seja, quanto mais para baixo a onda tiver nesse espectro aqui, maior é a energia dela. Eu vou só falar rapidinho o nome, não vou escrever para não perder muito tempo, já está quase em 15 minutos. O RA é rádio, o M é micro-ondas, o I infravermelho, o L luz visível, U ultravioleta, X de raio-x e G de raio gama. É isso aí, gurizada. Vou fechar o vídeo por aqui, já fechou aí quase 15 minutos. E eu vou até fazer uma segunda parte de uma outra coisa que eu acho importante, vai demorar um pouco menos de tempo, mas daí só essa parte aí acho que já dá pra ter uma ideia sobre a prova e tal. Então era isso aí, gurizada. Feito.